Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula, pessoal. Galera, a gente vai falar agora sobre o componente diodo. Então vamos começar a falar sobre ele. A escala que a gente vai utilizar para fazer o teste nesse aparelho, pessoal, é a própria escala de diodo e também a escala de continuidade, que na maioria dos multímetros elas vêm juntas, tá? Então a gente não vai precisar tirar dessa escala aqui. Uma outra coisa que eu preciso explicar para vocês é que existem dois tipos de diodo. O diodo comum e o diodo Zener. E também eles têm polaridades, pessoal. Aí eu fiz alguns desenhos aqui para vocês verem se vocês conseguem entender, tá? O desenho não é muito bom, mas eu vou tentar explicar bem devagar aqui para a gente entender. Eu falei que ele tem dois lados, certo? Um a gente chama de anodo, que seria o positivo, e o outro a gente chama de cátodo, que seria o negativo. Basicamente, pessoal, no esquema elétrico, você vai encontrar ele com esse desenho, o diodo comum, e ele vai ser simbolizado, né, com a letra D de dado, tá, pessoal? Então ele tem aqui uma seta, uma risca aqui e uma continuação, dizendo que a corrente ela está passando por aqui, certo? Esse daqui, pessoal, ele já tem a simbologia ZD, que seria diodo Zener. É assim que você vai achar no esquema elétrico. E ele é o mesmo desenho, só que com essa diferença. Ele tem tipo esse risquinho aqui que é tipo uma chave seletora que tem nele. É um exemplo que eu tô te dando. Já na placa de celular, pessoal, a gente vai ver daqui a pouco no multímetro que a gente vai achar ele de dois jeitos também. A gente vai achar ele com as listras, assim, ó, bem de um lado dele tem listra, ou em alguns vai ser uma bolinha. Então qualquer um que você achar com a listra ou com a bolinha vai ser um diodo, beleza? E para ficar mais fácil agora, né, eu já coloquei aqui, ó, sempre que tiver a listra ou a bolinha, ele vai ser um negativo, beleza? Até aqui tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. Não é muito difícil, mas eu tenho algumas coisas para explicar para vocês antes. O diodo comum, pessoal, ele é visto mais em setor de blacklight. Que setor que é esse? É setor de imagem, aonde a gente pluga o display do aparelho. Então, geralmente a gente encontra esses diodos comum aqui. E o diodo Zener a gente encontra onde? No setor de carga, pessoal. Então, geralmente, ó, aqui ele tem um grandão, já dá até para ver ele aqui sem microscópio nenhum. E também, assim, o setor de carga, conector de bateria, ele também se encontra facilmente para a gente enxergar aqui e testar. O diodo comum, ele é ligado em série. Que seria isso? Ele é ligado em uma linha que tem outros componentes, certo? Então isso aqui é ligado em série. O diodo Zener, geralmente ele é ligado em paralelo, então tem uma linha aqui, só que ele está com um pé no positivo e um outro aterrado no negativo. Esse é o diodo Zener. E para complicar um pouquinho a nossa explicação, né, e para vocês entenderem, quando ele é ligado em paralelo, pessoal, na placa ele é ligado invertido. Olha só o que ele faz com a gente, hein? Então vamos supor, vou tentar explicar agora aqui para vocês. O diodo Zener, um diodo que é ligado aqui na parte, no setor de carga, o que acontece? Ele tem uma linha aqui, né? Uma linha aqui, que aqui é positivo e aqui é negativo, certo? Só que na hora de eu ligar um componente aqui, ó, o diodo, desde eu ligar certinho ele aqui, eu ligo ele invertido. Então eu vou colocar o diodo aqui, ó, vou desenhar aqui para vocês entenderem, ó. Eu vou colocar a parte negativa para esse lado, que seria a parte das listras, certo? E a parte positiva eu vou colocar desse lado, só para vocês entenderem. Beleza? É assim que ele é ligado na placa, o diodo Zener, pessoal. O diodo comum não, ele é ligado normal em série, tranquilo, igual aos outros componentes.
Beleza, até aqui tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá agora começar a fazer o teste. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó, pegar uma plaquinha de celular, vou ligar aqui o meu multímetro e agora a gente vai ir para, deixa eu ver onde eu coloco, vou colocar aqui. Agora a gente vai ir para a placa do celular. Deixa eu localizar. Localizei aqui, deixa eu ver se vocês estão enxergando bem, tá? Vamos aí, agora sim. Pessoal, tá na escala de continuidade, é o primeiro teste que eu vou fazer. Vou encostar no GND da placa, tá? Então é alguma blindagem da placa. Lembre-se que o diodo ele tem que bipar de um lado porque um lado é negativo, né? Então vamos achar esse lado negativo, ó. Coloquei aqui de um lado do diodo. Calma aí que vocês não estão enxergando bem. Calma aí. Voltei aqui. Vamos ver agora. Ó, de um lado ele tem que dar um valor. Então esse aqui seria o lado positivo, 577, certo? Do outro lado, pessoal, ele tem que dar zero. Ó, bipou e deu zero. Então quer dizer que o diodo, esse componente está bom. Como que ele estaria ruim? Se ele bipasse dos dois lados, entendeu? Vamos supor, se eu colocasse aqui, ele bipasse, e se eu colocasse aqui, ele bipasse também, ele estaria em curto, tá? Então é isso daí. Agora, se ele não bipar, Bruno, dos dois lados, vamos supor, eu coloquei aqui, coloquei desse lado, não bipou, né? Coloquei do outro lado, não bipou. Isso quer dizer, pessoal, que ele está ligado em série. Quando ele está ligado em série na placa, pode ser que ele não bipe mesmo, beleza? Deixa eu voltar agora aqui para minha mão, para mim terminar de explicar para vocês, ver se eu não esqueci nada. É, isso mesmo, escala de diodo fora da placa. Ah, tá. Agora a gente vai para o nosso segundo teste. Qual que seria o nosso segundo teste, pessoal? Segundo teste seria o teste do próprio diodo. Mas como que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que vir aqui, deixa eu pegar aqui, retirar esse componente aqui da placa, com cuidado, lógico, né? E ele retirado da placa, como vou dar um exemplo dele aqui, ó. Ele retirado da placa, certo? Aqui, positivo e negativo. Você vai pegar as duas ponteiras na escala de diodo e você vai encostar uma na outra. O que acontece? Aqui ele tem que aparecer um valor. Vamos supor, 623, um exemplo. Se ele, pessoal, aparecer, vamos supor, você colocou aqui negativo com positivo certinho, apareceu 623. Se você inverter a polaridade e ele também dá valor, ele está com defeito, beleza? Agora, se você inverter ele e ele não dá valor nenhum, aí beleza, pessoal, tranquilo, ele está funcionando. Então esse seria o segundo teste, mas para que isso daqui dê certo, para que esse número aqui sirva de alguma coisa, eu tenho que ir lá no meu manual, no esquema elétrico do aparelho, pegar esse componente e ver quanto que ele é a medição dele, né? Qual que é o valor dele? Porque vamos supor, se esse componente aqui, ele é, vamos supor, 625 e eu tiro ele e ele tá 623, ok, ele está bom, eu sei que ele tá bom. Agora, se ele é 625 e eu meço ele e ele dá 220 ou 980, o que acontece? Esse componente ele está estragado. Mas para que isso dê certo, esse teste, que seria de diodo, você tem que arrancar ele da placa, testar com as duas pontas, uma de cada lado, e também você tem que saber o valor dele. Se você não souber o valor dele, você nada vai adiantar, né? Porque você não vai saber se ele está com fuga, né? Ou ou alterado, né? Danificado. Você não consegue fazer esse teste.
E lembrando, pessoal, que tem esquemas elétricos, né, na internet gratuito, só que geralmente esses esquemas elétricos eles não vêm com essa informação, entendeu? Então a gente tem que fazer uma busca um pouco mais avançada para a gente descobrir. E também, pessoal, aqueles programas que vai ter uma sessão aqui no curso que eu vou falar sobre o programa pago, que pode ser que venha com esse valor, pode ser que não também, do modelo que você está mexendo. Bruno, qual que é uma terceira possibilidade? Pessoal, a terceira possibilidade é você ter uma placa igual a essa, tirar o componente, medir e depois tirar da placa que você quer testar e medir também. Isso é uma terceira possibilidade. Galera, eu acredito que eu expliquei certinho para vocês, às vezes um pouquinho rápido ou não. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se ficou faltando alguma informação que eu esqueci ou que vocês não entenderam, deixa aqui no comentário da aula que eu explico melhor para vocês.